Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. Nesta Eucaristia, celebramos este domingo, o domingo da Divina Misericórdia. Santa Faustina chega a falar sobre, como apóstolo da misericórdia que a confiança é a flor do amor. E esta confiança que hoje o apóstolo Tomé deposita ao ver o coração misericordioso do ressuscitado. Uma bela exclamação que chega até os nossos dias como presença nas jaculatórias de oração, meu Senhor e meu Deus. Muito bem, depositados a nossa confiança no ressuscitado, na sua misericórdia neste domingo, iniciemos a Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, aleluia, aleluia. Ele está no meio de nós, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, juntamente com o irmão no sacerdote, Frade Jorge, celebremos dignamente esses santos mistérios, reconheçamos ser pecadores e confiemos, depositando a nossa vida na misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos batizados, do Espírito em que fomos renovados
e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta que dizia: escreve no livro o que vês e envia às 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Disse o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditaste,
Felizes os que acreditam sem terem visto. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Disse-lhes os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos os sinais dos cravos e não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvor a Deus, para sempre. Amém. Louvor a Deus, para sempre. Amém. Louvor a Deus. Para sempre. Amém. Reverendíssimo Padre, Father Roger, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos este domingo, o domingo da Divina Misericórdia. Como não celebrar este domingo e lembrar de São João Paulo II? Como celebrar este domingo e não lembrar da apóstola da misericórdia, Santa Faustina Kowalska? A própria Faustina, que referindo-se a esse domingo da misericórdia, fala da confiança qual uma flor do amor. A flor do amor, o fruto, a flor, portanto, que gera depois o fruto do amor, vem, portanto, da confiança depositada. Essa semana, cada um de nós temos observado como a comunidade tem se manifestado e se colocado de forma desacreditada nos relatos e nas aparições que aconteceram desde os discípulos de Emaús, até mesmo, não é? Ou seja, aos 11 reunidos, a resistência da comunidade. Né? Hoje nós celebramos a Páscoa. Hoje é o último dia das oitavas de Páscoa. Mas uma coisa, portanto, nos chama a atenção, e todas as vezes que leio esse evangelho, me vem muito em mente o peso que colocamos sobre as costas de Tomé. Muitos de nós, e nas mais diversas culturas, olham Tomé como aquele que não acreditou. E ponto. Não acreditou. Não é? Alguém que padece da fé, não é? Às vezes intitulado como Tomé. Mas o porquê Tomé não crê? É preciso, portanto, de que tenhamos esta, né, primeira imagem nesse domingo. Bem, a primeira coisa é que o relato bíblico fala de que as portas estavam fechadas. É assim que a comunidade se encontra.
o ressuscitado parece ter uma dimensão material corpórea que atravessa as portas e o lugar de onde eles se encontram, a ponto de serem colocados no meio, como o Círio Pascal hoje se encontra em nosso meio. Ele é a imagem de Jesus que assume essa localidade. Agora, passadas as portas fechadas, porque elas continuam fechadas, o ressuscitado não abre aquelas portas. Ela é a imagem da fé humana que precisa reagir aos sinais de Deus. Ela é a imagem, não é, da condição humana que precisa reagir aos cuidados de Deus, para que a gente não se torne, como no terceiro domingo da Quaresma, uma figueira plantada na vinha, mas que não concede frutos. É tomada de cuidados, de mimos, porque está na vinha do Senhor, mas os frutos mesmos, estes não aparecem. Pois bem, a comunidade toda, ou seja, que depois criticará Tomé por não ter acreditado, encontra-se também nessa situação. Em outras passagens bíblicas, Jesus disse, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Tomé, portanto, é apresentado como alguém que não crê, mas a comunidade está fechada também, né? Como dizemos, é trocar 6 por meia dúzia, no sentido. No entanto, o ressuscitado coloca-se no meio da comunidade para comunicar 3 coisas. A comunidade, Jesus comunica à comunidade o Espírito, porque sopra sobre a comunidade o Espírito Santo. Comunica o perdão, concede a paz. Veja, o ressuscitado se apresenta à comunidade que se encontra fechada, comunica a paz, o Espírito Santo e o perdão. O ressuscitado depois desaparece e Tomé, que não estava presente, se apresenta. E o fato curioso desse texto bíblico é que entendemos o porquê Tomé. Tomé não acredita que Jesus não ressuscitou, não é porque ele seja desprovido desse poder de ressurreição, porque ele tinha visto Lázaro ressuscitar. Ele tinha visto a filha de Jairo ressuscitar. Não era necessário e possível de que Tomé havia esquecido dos milagres e das possibilidades de Jesus realizar, não é? Inclusive sua própria ressurreição. A dúvida de Tomé aparece quando chega dentro da comunidade. Ela testemunha de que Jesus comunicou a paz, o Espírito e o perdão. E, no entanto, a comunidade continua fechada. Às vezes, dentro da nossa casa, é bem provável que existem pessoas que ainda não acreditam em Deus, não abraçaram ainda a fé. E possa ser que esse seja o motivo. O Senhor tem cuidado de nós, tem comunicado a paz, o Espírito e o perdão, e continuamos então ainda fechados. Tomé olha para as portas, vê que elas estão fechadas. A comunidade diz, olha, o ressuscitado apareceu comunicando a paz, o Espírito e o perdão, mas se o ressuscitado tivesse se apresentado a vocês, comunicando a paz, o Espírito Santo e o perdão, vocês estariam com essas portas abertas, saindo, anunciando a todos essa alegria. E, no entanto, apesar de vocês testemunharem que o ressuscitado comunicou isso, vocês se encontram ainda fechados. O texto bíblico de hoje diz que depois de 8 dias, os discípulos outra vez em casa se encontraram e Tomé estava com eles. Vendo Jesus, estavam as portas fechadas. O evangelista faz alusão que, apesar de 8 dias, a comunidade não tinha ainda despertado. Tomé, então, acolhe a aparição de Jesus, que pede de forma paciente, porque é misericordioso. Não, Tomé, você estava pedindo para tocar no meu lado e nas minhas mãos, então o faça. O Evangelho não descreve que Tomé teve a curiosidade realmente de colocar o dedo nas chagas. Percebamos aqui que não era uma questão de credibilidade de tocar para realmente ser. Ele vê o ressuscitado e percebe que a fraqueza, a debilidade é da comunidade, que apesar de tão grandes dons, não reagiu, não é, aquilo que o ressuscitado comunicou. E Tomé, portanto, lança da sua boca aquilo que é uma jaculatória, sobretudo nas horas das consagrações, comumente em alguns países, algumas pessoas mais idosas olham para a Eucaristia e dizem, meu Senhor e meu Deus, né? Meu Senhor e meu Deus. De onde nasce isso, não é? Da concretização de que realmente o ressuscitado tiver aparecido. E Tomé olha para a comunidade e não entende o porquê ainda as portas estão fechadas. Após todo o período pascal que iremos celebrar, convivendo com o ressuscitado, depois de subir ao céu,
lá no final da Páscoa, é verdade que essas portas se abrirão no dia de Pentecostes. E a comunidade, como hoje aqui está reunida, faz parte de uma comunidade que passa as portas para anunciar a todo mundo as maravilhas de Deus. Esperemos, portanto, ainda iluminados pela chama do Círio Pascal. Ela nos acompanhará qual coluna de fogo. No final da Páscoa, essa vela se apagará. Não haverá mais necessidade de que haja uma chama em cima da vela, afinal de contas, concluindo a Páscoa, essa chama, ou seja, repousará sobre nossas cabeças. E seremos nós a aquecer e iluminar o mundo com a palavra da misericórdia, do coração misericordioso de Jesus neste domingo. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Irmãos e irmãs, neste dia santíssimo da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste pela Igreja e pelo mundo e digamos com toda a confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os bispos, os presbíteros e diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por mais justiça, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que Jesus, que esteve morto, mas está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Acolhei com bondade, Senhor, neste dia que o Senhor fez para nós, neste domingo da misericórdia, os pedidos e as preces da tua igreja em oração, para que subam a vós como incenso agradável por Cristo nosso Senhor. Seja esse o nosso pelo pão que recebemos de tua bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que vos apresentamos, e que para nós é se tornar vinho, pão da vida. Bendito seja Deus Pai. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de tua bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que vos apresentamos, e que para nós é se tornar vinho da alegria e da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos com vós acolhidos, que o nosso sacrifício seja de tal forma oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Purificai-nos dos meus pecados e lava-me todo em todas as minhas faltas. E orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa. Vós que lhes destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse. Partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Na noite em que ia ser entregue, de igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro, confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo de sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o bispo desta diocese, José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade, Papa Francisco, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos
para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Aleluia, aleluia. o amor de Cristo nos uniu. Aleluia, aleluia. No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Cordeiro de Deus. És o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus a Tomé: aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos cravos, não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de ter preso em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo.
Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai. Mandai-me para vós, para que com os vossos santos vos louve, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensinai-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostrai-nos a força do seu manto protetor, de seu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unidos aos meus irmãos na fé, na esperança e na caridade, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido de luz que nos das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Nos confiemos à intercessão da Virgem de Fátima, apresentando os nossos pedidos, as nossas intenções. Esse domingo da misericórdia, Santa Faustina diz: a confiança é a flor do amor. Então, peçamos nesse domingo, né, da misericórdia, sermos inflamados da confiança, né, no amor de Deus e na sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição de seu Filho unigênito nos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.